lá fora? Custava fazer um bagulho direito? Oxi. Eita, precisa disso? Parece que tá de TPM, afiou o casco, foi? Tá de TPM mesmo. Tá bonita, sem cabeça, que é um chocolatinho, cara. Olá, macumbistas, bem-vindos ao meu canal, o canal Macumbistas, para você que é umbandista, candomblessista, hermetista, cabalista, eletricista, budista, enfim, fique à vontade no meu canal. Esse é um canal para você que quer falar de umbanda com ligação a outros assuntos, a outras filosofias, a outras egrégoras, porém com pé no chão. Bem-vindo! Bom, hoje eu resolvi tirar um tempinho para falar bem rápido, porque eu não gosto de me estender. Mentira. Mas eu vou tentar ser bastante sucinta sobre o tema salada de egrégoras. E discutir isso num canal que se propõe a ser tão aberto já não é um desafio muito fácil. Por que eu estou dizendo que não é um assunto fácil de falar? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que se dirigir a um ocultista, a um magista, a uma galera que entende que tá tudo muito ligado, tá tudo manifestado por você e dentro da sua consciência para chegar de alguma forma na sua verdadeira vontade, na sua essência. A gente também está falando de Umbanda, que é uma religião muito própria, ela tem o seu culto próprio, ela tem seus ritos próprios e ela tem os seus fundamentos. Bom, vamos tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer. A Umbanda, ela é muito diversa, isso é uma realidade, tá? A gente está num país que é constituído de imigrantes, a gente está falando de uma religião que é constituída a partir de pelo menos 3 braços principais, que são africanismo, que é o culto ao orixá, a pagelança, do índio brasileiro. Quando você fala de Europa, você tem o espiritismo, algumas pinceladas do que Kardec passou pra gente, e também tem a questão católica, né, que gerou todo o sincretismo. De alguma forma, toda a magia que passou pela Europa, dos povos que viveram lá, enfim, vamos falar de uma coisa bastante globalizada, né? Ela veio parar na Umbanda. Mas, gente, isso não é desculpa pra gente enfiar toda e qualquer coisa dentro da Umbanda. Por quê? Porque ela é uma religião que tem o seu próprio fundamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você quiser cultuar uma coisa utilizando o fundamento de outro, você corre alguns riscos. Primeiro, que você perde a sua tradição. Segundo, que isso pode simplesmente não funcionar. Tá? Você está usando... eu vou tentar dar um chute de futebol no meio de uma partida de vôlei. Não vai funcionar. E também você pode passar um pouquinho de vergonha. É ruim falar desse jeito, mas é verdade. Daí pode haver alguns contra-argumentos. Por exemplo, mas eu não estou empenhando a minha vontade, eu não estou colocando o meu desejo, o meu pensamento, a minha força. Sim, você está. Mas a gente está falando de um universo que respeita regras. E a gente deveria trabalhar dentro dessas regras. Existe algum momento onde as egrégoras se encontram, elas se encostam assim de alguma forma? Muitos momentos, porque a Umbanda é muito completa e eu realmente já não vejo necessidade da gente querer ficar fazendo maiores inserções. Mas a gente entende alguns motivos pelos quais isso pode acontecer. Eu acredito que os principais momentos onde esse tipo de fusão acontece é quando a gente fala sobre catolicismo, né? Porque aí a gente está falando de sincretismo, que permitiu o culto se perpetuar aqui no Brasil, e também quando a gente está falando de orixá, né? Onde a gente tem aí a questão dos falangeiros da Umbanda, mas isso é muito, muito extenso. E a gente não deveria buscar fora, para inserir na Umbanda, elementos que tivessem a ver com a nossa cabeça pura, vamos colocar desse jeito assim, coisas que têm a ver com modismo, coisas que tenham a ver com ganhos financeiros e associações simples que a gente acha que podem casar. Para isso, existem os mais velhos, que podem nos orientar nesse sentido. E eu repito, a Umbanda ela já é muito, muito completa. Eu acabo também fazendo uma associação, uma ligação, de que existe meio que um conflito de gerações quando a gente fala sobre isso, sabe? Porque você precisa defender uma tradição que já existe, porque ela é segura, porque ela é confiável, porque ela é
ela é experienciada, né? Muita gente veio antes de nós e pavimentou todo um caminho aí, quebrou muita pedra para poder deixar bastante fundamento pra gente simplesmente falar assim, agora eu assisti o filme do Harry Potter e eu acho que vai caber um ridículos aqui, entendeu? Acho que vou criar o Exu ridículos. Gente, toma muito cuidado com isso. Isso é desmerecer o caminho de quem passou antes de você. Por um lado, dos mais novos é exigido que a gente tome esse cuidado, essa parcimônia com relação ao que a gente vai enfiar dentro da egrégora da Umbanda, que, como eu falei, já é muito, muito rica. Para os mais velhos também é preciso que haja uma parcimônia, uma calma, uma paciência, uma abertura mental, né? Um pouquinho de quebra do orgulho também. Isso é normal, todos nós estamos sujeitos a isso, para manter um pouco a mente aberta. Agora, o equilíbrio entre esses dois universos, ele é muito delicado e eu acho que ele exige muito, ele precisa ser analisado de uma forma muito respeitosa e muito amorosa também, de ambas as partes. Possuir um conhecimento paralelo, adquirido numa ordem iniciática, numa outra linha filosófica, enfim, em qualquer outro caminho, qualquer outra linha, em outra religião mesmo que você tenha passado pela sua vida, acaba sendo uma coisa rica, é importante, vai sempre fazer parte do seu universo. A gente consegue fazer algumas ligações quando a gente está na Umbanda, olhar para alguma coisa que está acontecendo dentro da Umbanda e falar assim, olha, isso aqui tem ligação com aquilo que eu aprendi, mas aqui eu estou sentindo na prática, sabe? É muito, muito legal quando a gente faz essa associação. Porém, o cuidado, ele é sempre exigido. Eu posso olhar, por exemplo, para a questão da natureza e entender que eu sei que existem elementais, eu sou familiarizada com esse conceito, e a Umbanda é uma religião natural. Se eu estou falando de uma religião natural, uma religião que resgata para nós toda uma magia, uma ligação do culto com a natureza, e eu sei que na natureza a gente está falando da existência desses seres, desses elementais. Os orixás não são ligados aos elementos? Cada orixá tem ligação com o elemento. Mas eu não preciso chegar num mais velho meu e falar assim, olha, tá rolando uma salamandra aqui dentro do terreiro. Não tem nada a ver, entendeu? Você vai passar vergonha, você vai pagar de bobo e tá fazendo uma ligação que naquele momento não faz o menor sentido e que você não vai cultuar ali dentro, entendeu? Sobretudo, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado porque a Umbanda ela vem trazendo um caminho de evolução. Isso eu já falei em outros vídeos. Esse caminho de evolução, ele vem trazendo algumas premissas pra gente. São o amor, a humildade, a fraternidade. Então, cadê a sua humildade em se posturar perante um mais velho botando uma banca de conhecedor de coisas que, de repente, ele pode não ter lido em algum livro, mas que ele experienciou, que ele viveu ali na experiência de chão de terreiro, né? E que não tem nada a ver com o que você está falando. Tem a ver no sentido de que existe a ligação, mas para um pouco para pensar na forma como você vai se referir a esse conhecimento, a esse contexto. Na real, se você estiver fugindo das premissas, dos valores da Umbanda, não adianta nada você ter um monte de conhecimento, uma pilha de informação, que você não vai ter o filtro de como utilizar aquilo tudo. E você é um papagaio, você tem o mesmo valor de uma enciclopédia e talvez até dura demais para alguém ter vontade de ler. É importante a gente frisar essa questão dos valores, porque a verdade é que você pode... Eu tô falando muito a verdade, desculpa, essa é a minha verdade, tá? Você analisa o que serve para você, eu não tô aqui para ditar nada para ninguém, e eu não vou dizer nada do que o outro deve fazer na casa dele. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha verdade? Que se você quer se tornar um simples feiticeiro, sabe, um fazedor de macumba, você pode usar um monte de receitinha de bolo. A Umbanda é uma religião, ela vai trazer um código de moral, um sistema de crenças, onde tudo isso que você está querendo trazer como métodos para se alcançar um fim, são simples meios, sabe, e que você pode usar qualquer um. Mas se você está dentro da Umbanda, se você quer falar sobre
A Umbanda e como colocar esses métodos lá dentro, eles têm que fazer sentido com aquilo que é a raiz do que você está professando. Bom, irmãos, eu acho que o que eu queria falar e que eu acabei, claro, obviamente me delongando, era basicamente isso, sabe? Se a gente quer trazer alguns elementos para a Umbanda, pode ser que eles caibam na Umbanda, porque a Umbanda tem essa característica amorosa, agregadora, de acolhimento, mas analise se é preciso, se aquilo já não existe, se você não está, de repente, tentando reinventar a roda, sabe? Até por alguma questão de orgulho, de ego. Vê se aquilo que você está falando faz sentido ali dentro. Se você fizer uma boa análise racional, né, do que você está criando de ligação, de elemento novo dentro da Umbanda, se aquilo faz sentido racional, aí você passa pelo crivo do seu coração. Veja se esse sentido que você encontrou, essa grande novidade que você encontrou, que não foi encontrada ainda em tantos anos, o que pode acontecer, tá? A evolução tá aí pra gente aprender com ela e para evoluir também. Aí você passa pelo crivo do seu coração, vê se aquilo faz sentido com os valores professados pela Umbanda. Se tudo aquilo fez muito sentido para você, perfeito, deu match, chega em alguém mais velho, que você gosta, que você confia, e conversa com ele, sabe? Dê um passo de humildade, a gente tá precisando muito disso. Cara, quando eu tô falando a gente, eu estou falando nós, e isso é plural, tá? Bons entendedores entenderão, a gente aprende fazendo, só não erra quem não tenta, e eu tô inclusa nisso. Bom, irmãos, eu acho que eu dei o meu recado, de 20 folhas, frente e verso. E se você achou que faz sentido, eu te agradeço um feedback. Se você achou que não tá legal o que eu falei, por favor, me dá a chance de evoluir. Coloca aqui nos comentários, eu vou ficar grata e deixo para todos vocês o meu axé. Até o próximo vídeo, coloque também as suas sugestões de temas. Muito obrigada, até a próxima.